Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a esse podcast maravilhoso que é o nosso Tá No Ar Podcast. Hoje nós temos um convidado especial aqui, mas antes disso eu tenho que fazer as apresentações. Eu sou a Jéssica, faço parte da Via Prep Business e se você não segue a gente ainda, bora lá seguir, que é o perfil do nosso CEO. Ele é meu CEO, gente, ele é o Big Boss da nossa empresa. O senhor Alvin, se apresente, Alvin. E aí, galera, tudo bem? Alvin Spínola falando. É um prazer tê-los a bordo pela primeira vez nessa estrutura. E o nosso convidado não poderia ser mais especial, certo? Certo. Estamos aqui com quem? Com quem? Nós estamos aqui com o André. Nem eu sei falar o sobrenome Eu direito. também não. Eu ia falar, mas eu pensei bem e falei assim, vamos deixar pra ele falar. Como que é o seu sobrenome, André? Meu sobrenome é Mastro Rocco. Chique, hein? Se a gente for falar Até arrepiei aqui. no italiano mesmo, eu lembro a tia do meu pai falando, é Mastro Rocco, parla! Mastro Rocco. O sangue é italiano, então. E ter sangue italiano. Quem é Tanto o André? Vamos lá, quem é o André? O André é uma pessoa comum. Eu sou uma pessoa pecadora. Sou uma pessoa pecadora e arrependida. Isso eu aprendi com o pastor da minha igreja. A diferença entre todos nós é a diferença do arrependimento. Então, mas vamos lá, não é isso que vocês querem saber só de mim, tenho certeza. Vai fundo. Isso aí. Mas é um bom resumo, né? Eu me vejo como uma pessoa muito falha, uma pessoa que tem muito a melhorar, quem quer aprender muito. E eu não paro de pensar e eu não paro de querer agir. Então, o André, ele é simples e complexo ao mesmo tempo. Eu falar um pouquinho de mim, eu sou engenheiro por formação, nunca atuei na área. Já atuei, assim, que no Brasil é complicado, né? Você, mesmo tendo ali a formação, até você chegar realmente no cargo. Vira um faz tudo. Um faz tudo, é o analista, né? E vai... Se desenvolvendo, né? Mas eu trabalhei muito tempo, mais ou menos 10 anos, em empresas multinacionais, na grande maioria automotiva. Uhum. Então, essa base que eu tenho, assim, que eu fui desenvolvendo de vida, me permite hoje a avançar em algumas coisas até mais rápido do que é o normal, em outra situação, né? Quem mais que eu sou, assim, Jesus, vocês me pegam assim, meu primeiro podcast, já chega. Não, e olha que louco, né? Primeira gravação nossa aqui no estúdio, já agradecendo o pessoal da Estúdio BT espetacular. Aí a gente tá falando com um engenheiro de formação. Exato. Que tem uma visão aí que a gente vai conhecer daqui a pouco. Pessoa simples, é isso mesmo que ele tá falando. E ele cuida de quê hoje? Você é engenheiro, você deveria cuidar de carro, de casa, se fosse civil, certo? E pra começar, eu acho que a gente tem que tirar ali como é que surgiu essa veia, porque aqui a gente fala de empreendedorismo. Pois é. E como é que surgiu essa veia de empreendedorismo aonde você atua? Meu pai, vai longe. Tem tempo aí? Tem isso aqui. A noite é longa hoje. Eu nem comecei, vamos lá. Também deixa eu falar um pouquinho de mim, do ser não só de formação, né? Claro. Mas eu sou o André, tenho 36 anos, sou pai, sou marido, espero que um bom marido. É porque a Michelle tá Michelle aqui, tá aqui atrás, tá, gente? Ela tá de olho. Ela tá só aqui, assim, Saibam disso. Ela só pediu uma declaração. Ali. Só mirando. Sou cristão. Uhum. E amo muito a dádiva de viver, tá? E sempre gostei mesmo, assim, sem querendo, eu sempre gostei dessa parte de cuidar e não sabia, né? Então, em trabalho e tudo mais, a gente vai desenvolvendo algo que aquilo é onde a vida vai nos levando, né? Eu inicialmente iniciei a minha jornada como estagiário numa empresa. Tá. E era na área de produção, de processos mesmo. E 6 meses depois, eu já migrei para a área da qualidade. Me identificaram ali como, vai para a qualidade, que acho que você vai
dá bom lá. E você, como deve ser estagiário, você vai pra onde for. Mas você concordou nessa época? Eu concordava com tudo, eu não sabia ainda. Nem sabia do seu potencial. Eu não sabia, né, nada ainda. Na verdade, o que eu queria mesmo era ter mais tempo de estudo. Eu queria estudar mais. Tá. Na época, fazer cursinho, essas coisas, porque eu queria passar numa faculdade pública, né? E aí, por isso que eu falei, a vida foi moldando de um jeito que chegou... depois de mais ou menos 1 ano de estágio, falou, olha, acabou aqui, só vai continuar se você entrar numa faculdade. E, puxa vida, eu queria estudar para entrar numa faculdade melhor. Sim. Mas, então, rápido, né, infelizmente ou felizmente, para ser rápido, vai para particular, né? Então, prestei para uma particular e entrei. Pronto, e aí continuei o estágio. Então, foi assim que eu entrei já direto para a indústria, né? Gente, estou com um pouquinho de vergonha. Pode fazer mais pergunta aí pra mim que eu já vou. Tá, mas então você já tinha a visão que você queria ser engenheiro, é isso? Meu pai é engenheiro. Ah, né? Entendi. Eu falo que eu sou da leva dos engenheiros... Eu sou pequena, eu fico baixa nesse... Eu sou pequena, eu falo que eu sou da leva não só dos engenheiros, né? Mas assim, muitas faculdades hoje... As pessoas se formam aí e vão passando muito... É chato, às vezes, talvez falar o que eu vou falar aqui, mas a real é que é o seguinte, quando eu entrei na faculdade, eu estava muito preparado, eu queria... Né, eu gosto muito de números, eu gosto realmente de... E a faculdade, por ser particular, ela me deu uma bloqueada, né? Porque junto com a pessoa acho que eu tinha 19 anos na época, que tá ali, saiu... Né, do estudo, estava querendo fazer até um cursinho, estudando bastante com gás. Sim. Aí, junto com essa pessoa de 19 anos, entra com 45, 50 anos, que já saiu da escola há muito tempo, não desmerecendo ninguém. Sim. Mas a faculdade se coloca numa posição de que ela tem que voltar essa pessoa para essa realidade aqui, e a real é que quem está na realidade acaba se falando, pô, ao invés de ter cálculo, você tem a introdução ao cálculo. Sim. E aí, infelizmente, não só por isso, porque até aí, beleza, você meio que aceita e depois vai vir as matérias. Mas eu tive um professor Paulo, acho que é Paulo o nome dele, Marcou, você vai falar... porque você lembra até hoje. Você vai falar bem ou mal dele, que a gente já deixa uma vinheta. Não, eu boto o arroba dele aqui, inclusive. Não vou lembrar nem sobrenome, mas a real é que ele me marcou, sim, porque... Eu fui muito bem numa prova de introdução ao cálculo. Óbvio, era muito simples para mim. Só que eu não fiz do jeito que ele ensinou na aula. Ou seja, entendi. Você tem 2 formas de fazer ali uma conta e eu fui pela forma que eu sabia. E ele falou, não, tinha que ser do jeito que ele ensinou. Mas, na verdade, óbvio que eu senti que aquilo foi meio que uma birra também, porque eu não ficava nas aulas. O que eu vou fazer numa aula que eu já sei? Que introdução, né? Então, aí acho que vem mais um ponto de o que é o André, que a gente vai falando e vai... Eu ia falar isso agora, porque eu pensei exatamente... O que você tá fazendo fora da sala de aula? A minha cabeça foi assim, ó, já, para onde a gente quer chegar. Porque isso é uma coisa que... Não sei, por vivência, eu acho, você acabou trazendo também, né? Não, eu trago... mais um detalhe, a Michele... Sabe disso que às vezes eu falo, que a real, eu não sei como que eu sei isso, tá? Mas é uma curiosidade minha, nem sei se um dia eu falei pra você. Mas eu lembro praticamente minha vida inteira. Óbvio que não muitos detalhes, mas eu lembro de muita informação muita coisa. guardada. Tá, há uns 2 anos atrás, estava numa reunião de família, e aí papo vai, papo vem e tudo mais, e tava meus primos, tios, tudo mais, e aí eu lembro que eu lembrei de uma informação, né? Certinho, eu falei, eu lembro, subindo lá um morro e não sei o quê, o pai tava vendendo um carro, meu pai era engenheiro, mas ele fazia esse bico, né? De vender, comprava e vendia carros e tal. Minha mãe, não, mas você não pode lembrar disso. Não, como assim não pode lembrar? Não, é porque você tinha meses. Não, eu lembro tudo. Não tinha um carro assim, nossa, mas você lembra daquela subida que foi a primeira casinha deles? Eu lembro hoje. Então, assim... Aí eu comentei também outras coisas, ela falou, não, calma aí, você tava no carrinho de Sim. Que ela fazia uns exercícios lá. Deve ser mal de engenheiro, de vigilantes. eu tenho boas memórias da minha
idade pequena lá e eu tenho engenharia de telecomunicações na formação, tá vendo? Não, e outra coisa, ele trouxe um fato muito importante aqui que a gente não sabia. Veio empreendedor, veio do pai. O pai era engenheiro, o pai já vendia coisas por fora. Isso é empreendedorismo, cara. É verdade, tem essa. Cara, então assim, já meu pai veio do pai. Meu pai trabalhou na Eletropaulo, não sei quantos anos. E ele largou porque minha mãe também foi para esse lado de empreendedor. Ela ficava em casa, né, e começou a mexer com chocolate. Que legal. Fazer trufas. Então veio da mãe e do pai. E aí então não tinha como você não ser empreendedor, né? Exato. Não... Mas a vida me deixou cair aqui. Eu vou explicar um pouquinho melhor depois. Vamos voltar pra faculdade. A vida te deixou cair ou você caiu nessa? Porque você quis? A vida me levou. Eu entendo assim, a vida me levou. Só pra galera, só pra vocês saberem o que a gente tá falando. Ele tá contando a vida dele. É engenheiro de formação. É boa memória e tudo mais. É que ele ainda não chegou pra falar o que ele faz hoje. Ele cuida de gente, mas... Posso falar na lata? Pode. Vai. Eu tenho uma casa de repouso. Cuido de idosos. Cuida de idosos... tem que falar pra lá, pra câmera. Isso. Não, pode ser aqui também, tanto faz. É isso aí, porque eu tô falando pra vocês que já sabem, né? Então, o engenheiro que trabalhou com carro hoje cuida de idosos. E cuidar de idoso não é simplesmente cuidar, né? Acompanhar e tudo mais envolve muito mais coisa, certo? Pra ser bem honesto, nem eu sabia, né? Que envolvia tanto. Eu tinha uma visão de lar de idoso, que a gente pode falar daqui a pouco, inclusive sobre barreiras culturais, e eu me surpreendi positivamente. Não sei se eu tive um ótimo exemplo para acompanhar, mas foi positivo a visão que eu tive. Eu espero que você tenha tido um ótimo exemplo para acompanhar. Estou tendo cada dia mais. Amém. Falando sobre lar de idoso. Tô atrapalhando vocês? Não. Tô zoando. Então, chegamos a essa micro história pro lar de idoso. Pro lar de idoso. Por quê? Por que lar de idoso? Porque, na verdade, minha ilustríssima, que não quis participar hoje... Mas ela vai chegar a hora dela. Participar. Vai chegar a hora dela. Ela só não tava muito bem, mas ela vem, tá, gente? Esperem. Ela é enfermeira de formação, e diferente de mim, ela atuou, né? E atua até hoje. E ela trabalhou em algumas casas de repouso. Na verdade, foi uma época que ela queria sair de hospital e tudo mais. E aí ela começou a procurar algumas coisas e achou, né? Vou por esse nicho aqui. Então ela trabalhou nas cidades vizinhas e outras na cidade vizinha, em outras casas de repouso. Sim. E aí acabou vindo para Indaiatuba, numa casa de repouso também, e atuar como enfermeira, né? E aí essa casa, em resumão, ela abriu uma filial e foi para filial. Só que teve alguns problemas. Isso eu gosto bastante de Indaiatuba, tá? Assim, na verdade, as casas não gostam muito, né? Porque a vigilância sanitária é o que pega, né? Pega. E tá lá pra fazer o papel dela. Exatamente. Na minha opinião, sim. E na minha opinião também, eles fazem muito bem feito. Visando, obviamente, um bem maior. O bem maior, que é a saúde e o bem-estar do idoso. Se não fosse isso, né? Tem que ter um órgão que tem que ter, mas eu vejo que outras regiões ou outras cidades não têm tão forte como até, pelo menos até hoje. Em Indaiatuba eu gosto bastante. Bom saber. Assim, eu gosto porque, assim, realmente, a minha visão é essa. Se ela tá vindo para falar para eu melhorar, para eu mudar para fazer, ou eu estou fazendo errado e vamos consertar, ou olha, dá para fazer melhor, porque a vigilância já veio. Eu vou dar um exemplo. Alguns anos ela passou e não me cobrou, por exemplo, um suporte para pérfuro cortantes, caixinha de pérfuro cortantes. Teve um dia que ela virou e falou, não, você não tem. Eu falei, tá bom, vou colocar. Então, assim... É isso. Até para melhorar o que já tá bom é importante. E às vezes inserido na operação você não consegue ver com tantos detalhes algumas coisas, acaba passando. Você vê, um suporte... Faz parte. Né, e ficou muito mais prático. Eu coloquei o suporte, mandei as fotos, olha, ela nem voltou pra... Só pelas fotos ela já viu o que eu fiz e ok, deu ok lá. Ponto positivo. Então, assim, mas óbvio que... Nem todo mundo gosta, porque às vezes não, né, tem a questão, são muitos detalhes numa casa de repouso, muitos detalhes. E a vigilância, quando vem, ela vê, né? Então, se vê que tá tudo indo bem, vai ser bom, mas se vê que uma coisa ou outra, aí
Eu entendo, assim, né? Até Já porque conversei tá com outros lidando donos com de casa de vidas, né? repouso Eu e ia eles falar falam exatamente que... isso. Então. Tá lidando com vidas e eu acho que vai de negócio para negócio. Todo mundo, às vezes, tem um negócio parecido, mas uma pessoa respeita uma coisa e outra pessoa... Então, vai, assim, ou dá do mais mo- importância para seguir uma vai do linha de momento e raciocínio da ali. cultura dessa empresa e desse lar. Mas assim, hoje em dia não é só vigilância, né? Tem conselho de idoso que agora, infelizmente, falando aí, esse conselho de idoso em Indaiatuba já foi melhor, eles vinham também, agora acho que vai trocando o presidente e tudo mais, acho que Sim. vai se perdendo um pouco, mas tem, e acho legal. Inclusive o conselho do idoso, na época que eu assumi, eu falei, olha, eu queria fazer aqui, assim, eu mostrei uma área lá, que eu queria fazer, colocar uns móveis de jardim, colocar um pergolado, não é pergolado, aquele... Todo? Não todo. É pergolado, uma área com uma pergolado? cobertura, acho que é. Mas aquela cobertura não é que você faz, né? Que você compra já pronto, assim. É um gazebo, é isso aí. E aí eu falei, eu quero fazer assim, colocar Eu não queria saber essa palavra. Também não. Uma grama sintética, vai ficar muito bonito aqui, não sei o quê, mas ainda tem que... Eu tava desenvolvendo, né? Tinha acabado de entrar. Sim. Ele olhou pra mim e falou assim, então, você não quer a aprovação do Conselho de Idoso aqui? Eu falei, tá, eu quero. Seria tão mais legal se você já fizesse tudo isso. Putz, cara, vou ter que arranjar dinheiro. Aí, e realmente, eu peguei o cartão de crédito e fui investir. Pô, eu não acho que ele ia não aprovar se eu não fizesse. Mas, assim, vamos se dedicar um pouquinho mais. Vai ser muito mais interessante pro idoso. E assim, eu apostei mesmo nisso, assim. É isso. Tem, esse lado empreendedor, acho que quando tem a coisa, você vê que o negócio vai ser para melhor, é um risco. Podia não ter dado certo. Mas a chance era grande, poxa, vai ficar muito melhor pro idoso, é uma área de luz completa. Se não der certo, a gente se vira, vai vender bala lá para pagar, entendeu? Sim. Mas foi assim. Então, assim, quando tem esses órgãos que vêm... Que regulamenta, né? Então, assim, eu acho legal. Eu acho Fica mais fácil a sua vida. Até mesmo... A orientar, ter direcionamento. E outra, às vezes a gente todo mundo passível de errar. Claro. Foi como eu comecei o podcast. Pô, sou pecador. Mas por que eu sou um pecador arrependido? Porque se vier o conselho lá, ou vigilância, e falar, olha aqui, mas tá errando. Muitas vezes pode ser que eu nem sabia que eu tava... Não, desculpa, calma aí, vamos lá. O que eu tenho que fazer para consertar? E aí a gente vai e conserta. E vai muito do que a gente fala, né? Usar o erro como um ativo estratégico para você aprender coisas novas e não necessariamente apontar culpados e tudo mais. O fato existe. Como é que a gente pode tirar aprendizado? Isso a aviação mostra muito pra gente. Principalmente quando cai acidente, né? Hoje a gente tá gravando nessa segunda-feira. Recentemente caiu um avião na Índia. Exato. Todo mundo me pergunta pra gente, ei, qual foi a causa? O que aconteceu? O que aconteceu? Eu respondo, silêncio rádio, que a gente fala. Eu não vou falar nada porque eu não tava lá, eu não sou o piloto, eu não sou o investigador, eu não sou o fabricante, não sei nada. Então, se eu falar, vai ser uma opinião que vai até inflamar, às vezes, as redes sociais, então não faz sentido. Eu entendo que as vidas que foram perdidas, tem muito aquela questão na sociedade de punição, julgamento, botar pessoas atrás gradadas, os culpados. Mas na aviação a gente sempre bate muito nisso. O que aconteceu, que infelizmente levou a essa tragédia, mas o que a gente pode aprender para que não aconteça de novo? Para que não aconteça de novo, Então, exatamente. se o propósito foi usar o erro como aprendizado, eu acho válido. Então, se essas entidades levam mais ou menos para essa linha, eu acho legal. E voltando para o que você está falando do porquê casa de idoso. Para a galera entender, todos os nossos podcasts vão ser baseados em 4 temas para a gente discutir. Legal. E já que você falou da casa de idoso, o que fez você e sua digníssima esposa, Michele, dizerem sim para essa missão de cuidar de pessoas? Então, essa é uma missão, eu entendo que básica ali da função enfermeira ali, né? Tá. A Michele já, poxa vida, vai cuidar de pessoas. Que você saiu ela saiu da casa, ela tava na casa aqui, né? Sim. Abriu uma filial, foi isso? Isso, abriu a filial. E aí eu comecei a falar da vigilância justamente porque o quê? A vigilância bloqueou essa casa, se não me engano, por 8 meses, por conta de alguns pequenos... Gente, 10 centímetros da porta,
altura da janela, essas coisas têm regras. Tá. E algumas coisas não foram seguidas. Não sei se foi só isso, teve outras coisas mais, mas tiveram pontos que não foram seguidos. E aí teve que consertar. E para consertar, manutenção, pedreiro e tudo mais. E acabou bloqueando. E acabou ficando 8 meses sem. E aí a ex-dona, ela entrou numa dívida. Tá. Para sair da dívida, ela ofereceu à sociedade, né? Uhum. Aí, para resumir muito, não deu certo. Nem efetivou a sociedade. Tá? Só que pra gente, aí assim, pra gente sair disso, eu tava numa condição seguinte. Eu saí da empresa na qual eu estava. Na verdade, saíram comigo, né? Teve uma crise na Argentina. Eu trabalhava na Toyota. E aí, eu tava somente há 1 ano lá. Aí, com essa crise, mandaram 1/3 da empresa embora. E aí, eu saí. E aí, assim, imagina, eu estava desempregado, a Michele iria ficar, porque... Sim, por conta do... Tava trabalhando naquele local. Viria né? o sustento da casa. Viria o sustento da casa. A gente estava com uma filha recém-nascida e a Michele com depressão pós-parto. Ela estava nessa condição, né? Sim. E aí, não tinha uma opção, vamos sair daqui, porque eles ofereceram... a ex-dona e o marido ofereceram o valor de volta. Não, a gente devolve. Só que pra gente entrar, a gente emprestou dinheiro de vários familiares. Então, assim, pega o dinheiro de volta. Vou devolver, porque se eu ficar com esse dinheiro, vai acabar né? Mas se eu pegar, eu não consigo devolver porque eu vou ficar desempregado. Eu tenho os 2 desempregados. Ou seja, o dinheiro não tinha Vocês a precisavam. opção. Então, a opção mais lógica não, pera lá. Então, a gente... oferece o valor e assume. Entendi. Né? Então, agora fez sentido porque virou missão, né? Uma tomada de decisão importantíssima de vida. Exato, no momento que vocês estavam. Não tinha como, agora eu quero me aventurar ser um dono de uma casa de repouso. Quase vida ou morte. Né? Ia ter que vender a bala de novo, né? Você vai resolver de outra... Eu sairia, né? Eu já fiquei desempregado enquanto a gente... dentro do casamento, e eu por 2 anos me virei sendo eletricista. Entendeu? Então, assim, óbvio que ia sair pra rua e tudo mais, mas assim, tinha condição. Eu já tinha me inserido, a gente já tava há 1 ano e meio, acho. 1 ano e meio, já entendendo tudo sobre casa de repouso. Eu, assim, quando eu quero entender alguma coisa, eu pesquiso muito. Então, assim, eu sei uma RDC, que é uma das normas a norma principal que rege chama ILPI, que é a Instituição de Longa Permanência para Idoso, né? Tá. Casa de repouso é o popular. Eu sei muitas regras que estão ali, né? E óbvio que se eu não lembrar alguma coisa, é só voltar lá, ler, reaprender e aplicar. Sim. Então, Vou te cortar agora. Tudo que ele tá falando é verdade, porque a gente tá acompanhando ele de perto. O cara é no bom sentido, um sequelado. Entende tudo um pouco e se não entende, no outro dia tá entendendo. Exato. Pode continuar. Inclusive hoje eles estavam lá e eu peguei a RD na mão pra confirmar uma coisa. Então, assim, realmente é o que rege. Então, assim, é o ideal, né? Então, Sim. E é isso que a vigilância vem cobrar, é isso e tudo mais. Aí, beleza. Aí a gente acabou assumindo pra assumir. Então, já tinha dívida da família. Aí fiz uma dívida com o banco. Legal. Investimento. Hoje... mas é isso aí. E aí, quando a gente entrou, eu não tinha, pra vocês não terem noção, eu não tinha acesso à contabilidade, eu não tinha acesso à conta bancária. Então, realmente, não foi uma sociedade. Não dá, eu não tinha acesso a nada. Tanto que, em determinado momento, eles falaram, não, mas você fez um investimento. Eu falei, não, eu não investi em ações aqui. A gente ia entrar mesmo, e não deu certo. E aí... entrou, aí vamos pôr os números na mesa e começa a colocar Vamos número. Vamos saber de tudo que tá acontecendo. Virei pra Michele e falei, vai fechar. É verdade, não foi? Você lembra? Eu falei, não vai dar, vai fechar. Não tem... não sustenta. E olha que já tinha, quando a gente entrou, tinha acho que 11 idosos, cabiam 12. Falei, mesmo põe mais um aqui.
Uma conta não vai bater, não vai lucrar, não vai pra frente. Olha que louco, uma história cronológica já faz muito sentido. A segunda pergunta. Qual foi o momento de ruptura onde tudo poderia dar errado, mas virou aprendizado? Esse é o momento de ruptura. Olha como a história faz sentido. É. Ó, arrepiei agora, hein? Até eu, ó. Esse é o momento de ruptura. Aprendeu comigo. Não tem como, porque assim, realmente, aí que aconteceu? Quando eu pus as contas na mesa, eu falei, não deu? Não vai dar? Aham. Por isso que eu falo, tudo que realmente eu passei na vida, eu Sim. entendo que o Senhor foi me levando para esses lados, assim. Até, por exemplo, eu já fui dançarino profissional. Ah, não, André. Ah, essa, gente. Olha, No final... esse vídeo, peraí. Esse vídeo vai pro ar e tem um grupo de... Pra quem não sabe, meu filho é amiguinho da filha dele no colégio. E tem um grupo de pais que todo mundo sabe que ele tem poderes de dançarino. As figurinhas são muito fortes. Entendi. Então, nada nessa vida é por acaso. Exato. Não, Ele tá trazendo Vai virar os talentos. corte e vai pro grupo, você sabe, Eu tenho né? plena convicção que nada é por acaso. Tanto que Tá vendo? eu tenho, isso é meu, eu que idealizei isso um dia. E pra mim, assim, eu falo que nada... que toda coincidência é mero agir de Deus. Eu falo Peraí, isso direto. engenheiro de formação. Vamos lá. Dono de cara de idoso, eletricista, Dançarino. dançarino, o que mais? Quer me dar aliança aí, Michele? Eu Mais troco. alguma coisa? Eu já joguei vôlei. Quando a gente entrou no Paulista... Nem ele aguentou. Eu joguei vôlei por 2 anos. Gente, ainda atleta. E quando a gente entrou no Paulista, aí eu tive que sair, porque assim... Léo, me perdoa. Léo foi meu treinador, ele jogou na seleção brasileira. Aham. E... Talvez ele saiba disso agora, se ele ouvir, né? Mas assim, ele tem uma história na seleção que... Não sei o que lance lá, que ele fez, ele caiu, o joelho... danificou, alguma coisa lá. E aí ele teve que sair daí. Ele jogava, se não me engano, com o Giba, mesmo o pessoal da seleção. E aí ele foi o treinador da cidade de Salto. E eu, né, fiz essa parte aí de vôlei. E aí quando foi que a gente entrou realmente pro Paulista, que foi classificado para entrar, que ia subir de classe, eu tomei a decisão de não continuar o esporte por conta dele mesmo. Porque eu falei, pô, o cara perdeu toda uma carreira por causa de um problema, né? Que pode acontecer com qualquer um. A coincidência da vida. É. Com 17 para 18 anos, eu tive uma certa opção de escolha de jogar tênis e investir. Eu lembro que eu até fiz uns 6 meses de preparação com preparador físico, etc. Tinha treinador, tipo assim, vamos tentar jogar um profissional? Aí, por causa de uma lesão num torneio lá, na cidade mesmo, era ou esporte ou escola, ou faculdade. Foi pra faculdade. E fui pra faculdade. É. Coincidência. Na mesma época, eu entrei num colégio em Campinas chamado Cotuca, que é Colégio Técnico da Unicamp, né? Então, e assim, é um colégio muito bom, né? É um colégio técnico. Os professores da Unicamp dão aula nesse colégio técnico. Então, assim, muitos saem de lá e vão para a Unicamp. Por isso que o meu desejo, falei, pô, pera lá, eu não consegui passar na Unicamp ali de primeira, mas vamos estudar um pouquinho mais, eu quero pelo menos ali, né? E, enfim. Abriram as contas Hã? e a conta não fechou. Então, eu falei, eu vou estudar. Então, eu fui estudar. Paralelo a isso, eu fiz hoje eu vejo que é meio... Eu fui ousado. Uhum. Eu estudava num colégio em Salto e eu fui até Itu, que lá tem um ângulo. E eu sabia que o ângulo era mais forte naquela época. Eu não sei como que é hoje, tá, gente? Não que hoje não seja, eu acho que é ainda. Mas aí eu fui pra lá e era um colégio, tipo, dobro do valor que minha mãe pagava. E eu fui lá e conversei com o diretor. Até chamaram minha mãe pra conversar lá, porque assim, cadê sua mãe? Como você tá procurando, né? E aí eu falei, não, mas é porque eu quero estudar aqui. E aí eu consegui. Assim, minha mãe teve que ir pra lá e não dava pra pagar mesmo, eu falei, não, eu tô precisando de desconto antes de minha mãe vir, eu sei que ela não consegue pagar. Então, e aí eu estudei esse último ano lá também. Então, realmente, eu tava muito querendo passar na faculdade pública, né? Então, esse ano antes de eu ter que passar na faculdade particular, eu estudei Cotuca de manhã, de tarde eu já ia pro ângulo pra estudar, ficar na biblioteca estudando e de noite fazia
o estudo mesmo do terceiro ano, né? Pois bem, e a casa de repouso? A casa de repouso, vamos voltar que não fui, gente. Eu falo demais. Eu tô te levando ó, pro tá caminho, vendo? pra luz. É porque A você luz me tá vira aqui, e ó. fala, ó, tá lá, dança, não sei o quê. Pô, aí você também se foge, perdeu, pô. gente. Você também foge. Ele se perdeu no meio do caminho da vendo? história É um ótimo dele. contador de histórias É também, tá vendo? ótimo É. contador de histórias. E isso serve também dentro de uma casa de repouso. Serve. Dançar serve dentro de uma casa de repouso? Serve. Absolutamente, serve. Isso é o que... Que Toda louco, sexta-feira tem musicoterapia lá. E aí eles querem que eu e a Michelle dançou, também conheci a Michelle dançando. Eu vi vocês dançando no Instagram. Agora eu tô lembrando disso. Né? Conheci a Michelle Isso. dançando. Hã? Ah, é? É. Na próxima já Vamos sabe. chegar lá, vamos chegar Vamos lá. chegar lá. A próxima já tem um tema aí. Abriram as contas, a conta não ia fechar, Michelle, Não ia fechar. isso, aquilo. Eu, na minha função de pensar e ser engenheiro, falei, cara, preciso estruturar essa empresa que funcione. E aí tinha um cantinho lá no fundo que eles faziam de salão de festa, quando tinha festinha e tudo mais, mas era um espaço meio que perdido. Preciso transformar isso em quarto. Preciso colocar idoso aqui, né, para ter a receita real para começar a lucrar. Ó, tanto que naquela época, foi que, uns 5 anos atrás, 6 anos atrás, eu peguei e eu defini que para uma casa de repouso ser estável, tinha que ter 21 idosos no mínimo. Peraí, 6 anos atrás? Foi quando a gente abriu, né? Foi 2021? 6 anos. Não foi Não, 21. é 20. Se foi 6 anos. Não, porque a gente 19. a gente já 19. tava na sociedade. Antes da gente entrar, eu já sabia que tinha que ter 21. Não, E tinha foi quando eu espaço fiz para? as contas. Foi isso E mesmo. vocês Foi tinham quando a gente espaço para? entrou, foi quando abriu, foi em 21. Pode, Pode. fala um pouquinho. Você tá de fora, não vai aparecer no vídeo. Nós assumimos em 2021, fevereiro de 2021. Nós assumimos só. Março, 1º de março. É. Quando deu essa baque, que a conta Tá. não fecha, vão atrás das coisas. É, Que começou assumiu a eles história. sozinhos. Não, aham. foi quando a gente conseguiu fazer o acordo na justiça. Porque ela não. Pra vocês só- assumirem sozinhos, Aí a gente definitivamente. assumiu sozinho a partir de 1º de E março. aí as contas se abriram, E aí eu vi que não ia dar. precisava de 21 e você tinha quanto espaço? Tinha espaço pra 12 e poderia aumentar pra 16. Então a conta não ia fechar de jeito nenhum. Não, com 16 funciona. O problema é que, assim, a gente cuida do final da vida das pessoas. Uhum. Então, Então, o tempo assim, de permanência acaba sendo um problema. Aí se vem Não tem tempo de permanência. 2, e isso aconteceu, na verdade. Se vem um a óbito, 2 a óbito, pode acontecer. Sim. E, por exemplo, um terceiro sai, por qualquer motivo financeiro, sei lá, pronto, são 16, volta pra 13. Sim. Entendeu? E assim, 8? 8? a gente chegou até 8. Nossa. É, perseverança, hein? Temos por aqui. Então virou missão e propósito por causa das decisões que vocês tomaram, inclusive. Então, aí é isso aí. Tanto que tem muita coisa que eu gostaria um dia de ter voz suficiente para mudar, não é lei, mas mudar, por exemplo, a RDC, melhorar a RDC. Porque tem muita coisa que para mim deveria ser obrigatório dentro de uma casa de repouso e hoje não é obrigatório. E tudo bem, não é obrigatório, ok. Mas Cita deveria uma ser. coisa. Um concentrador de oxigênio, por exemplo. Que não é obrigatório. Não é obrigatório. Mas salva e já salvou muitas vidas dentro do nosso próprio Entra residencial. muito no que a gente faz de... E você tem? Eu tenho 2. Na falta de um, ele tem 2. Você Ele não é fez doação preparado. disso recentemente? Eu fiz, mas não foi de concentrador de oxigênio. Foram de cilindros de Ah, oxigênio. eu lembro que eu vi alguma foto em relação a isso. É. E é muito louco isso aí, tá na aviação, né? Tá vendo como Sim. tudo dá pra aprender? Probabilidade, risco, severidade e tudo mais. Provavelmente usa pouco, mas quando tá lá, salva a vida. É salva. usado. É, É, não, tipo o usa nosso muito DEA pouco. dentro do avião. Porque sabe o que é ideia? O DEA é o que- Pra quem não isso. sabe, explica O aí, Jéssica. desfibrilador. É muito... Desfibrilador. Desfibrilador. Ele fica dentro do avião, todos têm, mas a gente usa a... É Talvez 0, você se aposente depois de 30 anos e eu nunca nunca use. usei, eu tenho 15 anos de aviação, eu nunca usei, mas é 0,0 chances de usar, Mas mas se ocorrer, ele é eficiente. Para o DEA, eu tenho uma ideia muito maior de que eu não deveria comprar. Deveria ser política pública. interessante. Sim, Eu tenho uma casa de repouso aqui e, todo mundo que tá no meio da rua sabe que naquele local próximo, que pode parar uma pessoa no meio da rua e precisa de Sim. um DEA.
Inclusive, Então, naquele local aqui, fora ó, do aqui tem Brasil, uma referência. nos aeroportos e estação de trem, tem em todos os lugares, Isso aí. né? Fora do Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, nas estações mais assim, nos Legal, lugares... legal. brasileiro Às também vezes a tem. minha ideia veio de alguém que falou esse tipo de coisa. Por Exato. isso que Tem espaços acaba sendo minha públicos, ideia também. exato. Tem Vamos falar espaços uma públicos coisa aqui tem. que veio à tona essa semana sobre essa questão cultural do lar de idoso. E eu confesso que até eu tinha essa visão. E eu acho que é importante a gente conversar sobre isso. Tem muita gente que talvez culturalmente falando já seja intrínseco, pensa, vou colocar meu familiar no fim da vida num lar de idoso. Você acha que existe essa questão de estou despachando esse familiar para me livrar dos meus problemas? Coração frio, eu acho que existe. Porém, vamos Vamos lá. lá. A resposta completa. Eu tenho idosos hoje procurando o residencial porque querem estar lá, querem eles mesmos escolher o residencial que eles querem. Mas por que você acha que isso está mudando? Por quê? Porque a gente tá falando de colocar a pessoa no final da vida dela. As pessoas acham que, tipo assim, mais 1, 2 anos, acabou. Só que eu percebendo agora com você, às vezes a pessoa em casa, ela vai ter realmente esse 1, 2 anos a mais. Sim, ou Só até que- menos. E assim, quando o idoso começa a decair, É muito rápido. é muito rápido. E a gente triste. percebe que É. ir para esses locais, obviamente, Aumenta a perspectiva adequados. de vida. Então fala um pouquinho sobre isso. Por Então, que aumenta? eu acho que o que próprio tem lá idoso já dentro? tem percebido isso. A qualidade, A né? qualidade de vida é melhorada. Óbvio, dentro de um residencial que Que vai preza ter... pelas normas, Exatamente, etc, o que etc. ele Uma vê que ele estrutura. quer. Porque, por exemplo, eu posso encontrar um residencial tão bom quanto o residencial Amar, que é o meu, porém, todos os idosos serem idosos acamados. Pô, pera lá. O que um idoso lúcido vai fazer no meio desse residencial? Diferencia rapidinho pra galera da câmera aí, acamado e lúcido. É. Acamado é aquele idoso que precisa de 100% de cuidados. Ah, a cama pra câmera aqui, ó. Ele precisa de cuidados 100% ali no leito. Então, ele vai tomar um banho de leito, ele não vai levantar da cama, ele vai ser alimentado por sonda, ele vai ser um idoso mais... Que não tem mobilidade, passivo. né? No popular, mas... popular não, vegetativo, né? Bem muito debilitado. Então, ir para esse... Volta pra cá? Como você quiser. Então, tem então, é o acamado e o idoso normal. O idoso normal, que na verdade é lei também, né? Existem as normas lá. Então tem o idoso nível 1, 2, 3. O 3 normalmente é o acamado, que é que ele precisa de Muitos cuidados. muitos cuidados, exatamente. O 2 precisa parcialmente de cuidados, tá? Tudo isso dá pra... Uhum. tem como se fossem umas pequenas fórmulas. Então, assim, ele come sozinho. Tem umas avaliações, Ele tem né? uma avaliação, Você exatamente. consegue avaliar E e, a gente descrever. define se é 1, 2 ou 3. Tá. E aí o 1 somos nós aqui, mais velhos. Óbvio que vai ter ali os problemas de saúde, uma Eu osteoporose. já sou idosa mesmo, gente. Eu já poderia estar num lar. E aí esses idosos acabam até às vezes um nível 2, acaba procurando e vindo, porque, por exemplo, uma idosa que a gente recebeu faz uns 3, 4 meses atrás, ela caiu e bateu, quebrou, não sei se ela trincou o braço, alguma coisa assim. Ela virou pro filho e falou, olha, Não dá. procura um lugar pra mim, eu não dá mais aqui. Não consigo. Sozinho eu não quero mais. Né? E aí o filho veio e procurou. Então, assim, essa demanda, por isso que eu falo, os próprios idosos já estão vendo que vai ter um aumento da perspectiva de E vida. tem uma questão social também, né? Tá num lugar que com pares semelhantes, Exato. o filho, não desmerecendo o filho, quem tá colocando, às vezes tem que trabalhar, tem que prover sustento até para esse idoso, ele tá mais fora do que dentro de casa. Sim, tem Não muitas tem famílias tempo, que né? chegam E tá lá... tudo bem em relação a isso, né? A condição é essa, não tem como. exatamente. Então, muitas famílias chegam e óbvio, tem ali aquele sentimento de o que vai pensar, o que o próprio... as familiares vão pensar ou amigos vão pensar. Só que aí, no começo, eu falava assim, viu, você não tá conseguindo, né? Porque muitas vezes a filha ou o filho tá ali com o pai convivendo junto, mas assim... Não tem só o pai para cuidar, a mãe para cuidar. Tem mais 2 filhos, tem o Exato. trabalho, tem não sei o quê. Aí, fora isso, aí eu perguntava assim, tá, mas você consegue fazer uma arte-terapia de vez em quando? Não tem tempo nem para... Tá, mas e uma musicoterapia? Uma fisioterapiazinha? Vamos lá? Não tem tempo. Não tem como Não fazer. tem. Não Hoje tem nem eu- a expertise, a habilidade para isso. O item que mais tem valor hoje em dia deve ser o tempo, né?
mais até do que dinheiro. Acho não, provável. O tempo não é tem muito como. mais Isso aí. valioso hoje em Se dia. tornar eficiente tá Exato. cada vez mais difícil. Então, assim, aí procurar uma boa casa de repouso que tem tudo isso ajuda muito. Então, não é largar, não é abandonar. Pelo contrário, Eu É acho cuidar. que é lesar, é cuidar, né? é amar. Uhum. É amar. É daí que vem o nome? Literalmente. É daí que vem o nome, inclusive. Que legal. É isso aí. Que fantástico, gostei. E aí só que assim, aí ainda existe a barreira cultural, é básico, porque eu falo que não é um preconceito, não é um preconceito, é um conceito formado, porque infelizmente, realmente, no passado, idoso era largado e vida que segue, deixa Então, tá lá. carregando uma história aí, estamos colhendo esses frutos até quebrar essa barreira. Eu acho muito legal quando vem famílias de japoneses para deixar. Japoneses raiz também, porque tem uns brasileiros já, uns abrasileirados, mas o japonês mesmo, eles dão muito mais ênfase pro final da vida. Sim, eles Cara, respeitam muito mais isso, muito né? legal. É muito legal. Dá pra dizer que eles entendem que esse final da vida é como se fosse o início da próxima vida ou não? Eles respeitam demais, cara. É impressionante. Eles dão muito valor mesmo A pra pessoa já- experiência daquela pessoa. Até porque ela já propiciou muita coisa pra muita É. gente, ela merece agora ter esse descanso com qualidade eu e vejo tudo isso, mais. Cara, é muito legal mesmo. E assim, quem dera um dia a gente, como bons brasileiros, chegarmos nesse nível. Ah, A vai gente demorar tem um muito- pouquinho, mas acho que a gente muito tem que potencial. evoluir ainda, Nós vamos né? já, estamos aqui fazendo o primeiro tá podcast vendo? aí, ó. Já vamos Exato. colocar a cabeça pra pensar aí, pessoal, em casa. É Porque isso é isso aí. mesmo. É assim que a né? gente muda, realmente. Terceira pergunta. Lá vem. Eita. O que vocês enxergam hoje que gostariam de ter entendido lá no começo? E pode ser da relação de vocês no residencial, pode ser sobre qualquer coisa, não precisa ser exatamente sobre o negócio. Obviamente que a gente tá falando aqui do lado de idosos e tudo mais. E até porque vocês têm uma relação tanto dentro quanto fora do residencial, né? Sim, Você somos com a Michelle. casados duplamente. Exato. Então é bom E pra trazer muita essa gente visão. É difícil, né? Isso, Separar aí eu ia falar isso. É bom trazer essa visão pro pessoal, porque assim, tem muitos casamentos que acontecem durante, às vezes tem uma separação, não do casamento, mas tipo, não, vou sair porque não tá mais dando certo trabalhar junto. Então, como que é isso também? E que fique meu testemunho aqui registrado. Eu acho que vocês fazem isso muito bem, tá? Observando. Glória a Deus. Se não fosse pelo Senhor, é verdade. Se não fosse pelo... tá fazendo coraçãozinho pra você. Ela tá fazendo coração. Vou sair do meio do coração. Não, eu acho que cada um tem o... Eu acho que cada um tem o seu estilo de levar. Sim. Independente É. de como for, tem que Sim, ser respeitado. Eu posso discordar de muitas coisas, mas não é meu casamento. Mas quando chega, eu percebo de fora, assim, acho que de gente de fora vê, né? Sim. O que tem que ser dito na forma profissional é dito, e o que tem que ser dito no pessoal é dito. Uhum. E o propósito de vocês, acho que é muito forte. É que as pessoas não conhecem, né? E talvez em 1h30 de episódio não consiga ver. Não vai conseguir. Mas é muito... Consegue Um ver. dia, se vocês quiserem bater um papo com esse rapaz aqui, ele vai parar lá, vai ficar umas 8 horas conversando. Eu Mas- recebo clientes lá que às vezes eu nem tenho a vaga. Muitas vezes, graças a Deus, não tem a vaga e eu fico 40 minutos com o cliente falando. Por quê? Eu inclusive falo isso pro cliente. Falo, olha, eu entendo que eu presto um serviço para a sociedade também. Então Claro. você tem que procurar algo que, na minha visão, eu tô fazendo muito bem. Né? Na sua agora, você tá falando o que eu tô fazendo, graças a Deus. Mas na minha visão, eu acho que eu faço muito bem. Então, eu falo assim, olha, pega esse conjunto de informações aqui e procure um outro lugar. Que seja parecido ou até melhor, quem sabe, encontra. Isso vai muito em linha com o que a gente aprendeu lá no Negócios Educacionais com a Ani Nótica, mas ela falou sobre um treinamento que a gente fez sobre metodologias e tudo mais, negócios educacionais, como ensinar, educar, para formar sua mão de obra, etc. E ela falou uma coisa que eu lembro até hoje. Metodologia. Isso deve ser uma base, né? Para você ensinar qualquer pessoa através de um método validado que consiga passar a comunicação. A gente fala muito sobre isso. Não é porque você está falando que o outro está entendendo. E você pode estar achando que você falou da melhor maneira possível. Mas a metodologia, como passar, tem que ser rei nesse negócio. E a metodologia tem que ser verdade. Não tem como E é uma ser... verdade pra você, Não tem né? como ser inventado. Não, eu acho que vai ser assim. Tem que ser puro. Tem que ser propósito e tudo mais. E é isso que eu vejo vocês fazendo lá no residencial. Óbvio que eu tive que me reinventar e mudar alguns, por exemplo. Eu fazia isso também por telefone. Já chegou a época de eu estar em churrasco com os amigos
Inclusive, você tá no churrasco, olha só, como eu lembro de muita Hoje coisa. em dia, se é churrasco, é escola. É. Não tem o que fazer. E aí tava lá com os amigos e faz bastante tempo já, foi uns 2, 3 anos atrás. E aí eu saí, eu não tinha vaga para receber o cliente, mas mesmo assim eu saí, eu fiquei falando tudo para cliente sobre como que funciona o residencial. Aí hoje eu me vejo que, pera lá, eu preciso ter a minha vida social também, eu preciso dar o tempo de qualidade para minha família, ter esse tempo. Então, aí eu fui mudando, por exemplo. Antes eu perdia meia hora, 40 minutos por telefone também, entendendo que, eu tenho que isso é meu, né? Isso é interno meu. Eu tenho essa responsabilidade social. Hoje, o que eu fiz? Eu fiz um áudio de 8 minutos. É isso aqui que eu tenho para te oferecer. Então, serve para os novos clientes, mas serve para aqueles que também não vão ser meus clientes. Porque no próprio áudio já fala tudo ali, e aí às vezes a própria pessoa, porque infelizmente, mas é a vida, existem níveis de classe social. Sim. E eu fui crescendo o residencial e desenvolvendo de uma forma que, porque eu entendo isso, tem que ter um monte de coisas ali. E tudo tem um custo. Necessário, né? E olha que louco, quando a gente tá fazendo um trabalho junto com o Residencial agora, e quando ele me apresentou esse áudio de 8 minutos, a primeira coisa que eu falei, ninguém vai ver isso. Eu com meus 37 anos, ninguém tá louco, né? Tem que ser mais curto, não sei o que, bababá. Aí eu fui acompanhar, inclusive, uma primeira entrevista, a pessoa queria colocar lá, né? E o áudio, você gostou? Ele perguntou de propósito, porque eu tava perto, tá? Eu entendi essa mensagem. Amei. Nossa, tinha tudo lá, eu entendi, parece que eu vivenciei esse residencial. Eu falei... Eu quase Você falei imagina assim, que tem louco pra tudo. Mas é porque você não é o cliente É dele isso que eu no ia falar momento. agora. Você não tava Isso no momento. como é que diz? Graças a ele, identificando o cliente dele, ele percebeu que isso é necessário. Era necessário. Aí depois analisando, são pessoas mais velhas que gostam talvez de conversar o tanto quanto você. Então acaba rolando essa conexão. Mas o ponto ainda nem é esse do áudio de a pessoa ouvir, porque na verdade o ponto principal dela de a pessoa, antes era um áudio de 12. É verdade. Porque eu fiz uma vez, falei, gente, teve um dia que eu falei com 3 clientes sem precisar do cliente. Tá. De novo. Não tinha vaga, mas eu falei com Só 3 pra clientes. ter essa... Acabou esse minha contato. voz. Acabou. Cheguei em casa, Michele, porque eu fiquei Vamos botar uma enquete aqui? Vamos. Quantos de vocês que estão em casa escutariam hoje um áudio de 12 minutos? E a Michelle sabe o que eu tô falando. Nas últimas 24 horas, eu acho que eu ouvi áudios de 38 minutos desse rapaz aqui. Então é comum, tá? É verdade, do grupo, né? Mas eu tô Verdade. gostando, porque eu aprendo muito. Agora, deixa eu pôr a pulga atrás da orelha do pessoal da enquete. Quantos de vocês ouviriam um áudio de 15 minutos sem saber como que funciona uma casa de repouso? Porque você nunca foi numa casa de repouso, você não sabe como que funciona. Eu imaginei, eu acho que sim. E esse podia ser 20, a pessoa vai escutar porque ela tá procurando algo pro ente isso que eu ia querido perguntar, dela. é isso É que eu ia pro pai, perguntar. é pra mãe, ela quer colocar num lugar que seja bom, decente, que vai dar dignidade. Desculpa, que vai dar dignidade para o pai, pra mãe, pra tia. Se você Entendeu? pensar nessa linha, 10 minutos é pouco. É muito Exato. pouco. Por isso que eu fiz um áudio de 8, você reclamou, eu falei, deixa eu reclamar. Que vai passar o final da vida ali, né? Eles querem exatamente. saber, eles querem ter segurança. A mesma Exatamente. coisa se a escola do seu filho mandasse um áudio de 12 minutos, você não ia ouvir? Claro. Então. É, As prioridades mudam, gente. É o estalo que dá na É cabeça. que agora ele não é o cliente dele. Exatamente. Mas pro cliente dele faz todo sentido um áudio de 12 minutos e ainda acha pouco, porque vem perguntas na sequência, não vem? Vem algumas perguntas. Ou Ainda fica seja, na dúvida. não dá pra cravar que o que eu acho que é certo é certo. Exato. Depende de com quem você tá falando, quem tá Exato. recebendo. Entender o seu cliente. É. Isso aí. Isso é o que Isso você aí. gostaria de ter visto lá atrás, lá no começo, pra ter mudado ou feito diferente ou não? Isso foi uma das coisas que eu já até fiz diferente, né? Mas o que eu faria hoje, atualmente, que eu... complicado, porque tem coisa que eu já vi lá atrás e não consegui mudar até hoje. Mas, inclusive, é um dos pontos que vocês estão nos ajudando aí, atualmente, que é melhoria de processos. Mesmo você achando que... Vamos ser honestos, é uma casa referência, digamos assim, por tudo que você tá construindo e tudo mais. Eu acredito que sim. E mesmo assim tem espaço pra melhoria, sempre. Tem. E o Tem espaço universo pra é muita quase que melhoria. infinito. Eu acredito que sim. Até porque, Porque se não- trata de pessoas, né? E se trata também de... se a gente for explodir, eu posso colocar que tem muitas
políticas públicas que dá para melhorar. Não só Sim. não é uma questão mais só interna, residencial Amar. É Isso. um ecossistema como um todo. Posso dar uma puxada de orelha na cidade aí? Pode. Minha casa está localizada no centro da cidade. Eu já pedi para o SAI ir fazer uma análise, porque a pressão é baixa lá, no residencial. E aí eles foram lá e falaram, não, mas a pressão abaixo de 0,8, acho que menos que isso, só se for menos que isso, né? Mais que isso ou isso, a gente não atende. Eu falei, mas eu não sou do SAI, não sei analisar, mas Sim. vai fazer análise lá. Eles foram, fizeram a análise, tava 0,2 abaixo. Falei, então pronto, agora Tem vai ter como? que chegar, porque aí eu não sei se isso é lei ou se é alguma regra. Tem que chegar agora vocês vão fazer. Aí o engenheiro, aí ligou o engenheiro e tudo mais, e tava bem em época de eleição. Aí eu falei, beleza, vai vir vereador, porque vai os vereador lá e tudo mais. Eu falei, então beleza, vamos colocar isso. E tá lá, ó, já faz... Até hoje. Eu nem insisto mais. Aí por que eu falo que é questão de política pública? Tá bom, não quer investir na infraestrutura toda ali daquela região, que no centro, que eu tenho de cabeça ali, tem umas 3 ou 4 casas de repouso que eu tenho de cabeça. E podem estar sofrendo do se mesmo a mal. pressão é ruim para mim, provavelmente Pra eles é também ruim é para outras ruim. casas. Então, eu entendo que, não sei, deve ser, às vezes é muito caro de fazer essa infraestrutura. Então, me deixa colocar um poço artesiano, paga um poço artesiano aqui para mim. Exato. Pô, você tá Pra alimentando, resolver. no mínimo, na minha casa, 40 idosos, Aham. né? Então, assim, Exato. então pode ser uma política pública. Até porque é um suporte para a cidade em si, né? A gente presta um suporte. Porque assim, a própria cidade Exato. deveria dar o suporte para todos os idosos. Mas se Exato, tem mais de mas 20 não casas de tem. repouso, não tem Exato. condição da Não cidade tem. hoje Não sustenta. atender. Não Agora sustenta. imagina o que vai ser daqui a 10, 15 anos, né? Exato. Todos os aumentar. dados só mostram aumento quer dizer, redução da taxa de natalidade da população, e o contrário também é verdade. 2030, eu acho que a previsão é 7,3% de aumento. Então as pessoas estão envelhecendo mais do que nascendo. Então cada vez mais pode se tornar necessário um serviço como esse. Com certeza. Certo? Certo. E eu entendo, olha só, nem sei se tem alguma relação, mas eu entendo que eu também, prestando um serviço para a sociedade, eu estou fazendo um pouco errado, mas eu incentivo as pessoas a fazerem academia. Ah, Por com quê? certeza. Chegar no final da vida com saúde, é nítido quando você A vê diferença, os né? idosos. É nítido. Quem trabalhou na roça e fez uma academia, entre aspas, na roça Sim, e tudo tinha mais, movimento, tinha tem movimento e flexibilidade. anda hoje. Uhum. Isso é muito Quem- louco porque o meu personal, que inclusive é um dos convidados que vão vir aqui, desde a época que eu tô mais 34, 35, o tempo todo ele fala, você já está se preparando para o final da sua vida. Isso aí. Uhum. O que você faz com seus 35, 40 já vai refletir daqui a Olha como é uma questão de política 15, pública 20 também. anos. A política poderia distribuir mais academias pela cidade, porque isso é muito bom. Exato. Vai ser bom se tem uma cultura de que todo mundo vai para academia, Exato. tem o instrumento, tem os equipamentos para fazer, vai ter uma demanda menor no final da vida de todo mundo. Ah, mas se a gente for entrar aqui em política pública Não, aí vai tudo longe. que vai ser de bom para a sociedade, a gente tem uma gama, uma lista de coisas ali que não são E cumpridas. olha que é uma questão de perspectiva, né? Eu já morei em Vitória do Espírito Santo, Belém do Pará, Porto Alegre, Campinas, vim parar aqui. De todas essas cidades, acho que, vamos dizer assim, a que eu tenho melhor qualidade de vida na minha fase atual é Indaiatuba. É. Então, na Que é minha muito bom. perspectiva em relação à segurança, transporte deu uma pioradinha, mas eu acho que é uma questão de referência. A gente cruzava a cidade em 10, agora tá dando 15, 20. Quem tá vindo de São Paulo, acha que isso aqui, a gente reclamar disso é uma loucura. Mas a saúde deu uma pioradinha. E pra gente A que tá na casa de saúde, repouso, vê nitidamente. Eu acho que Os Indaiatuba precisa de um idosos- hospital um pouco mais robusto. Precisa. Os idosos, antes da pandemia, que iam para o hospital particular, hoje tem famílias não querendo ir mais. Ih, perdi um brinco. Eu tenho famílias que querem, que preferem ir pro hospital até particular, mas do público, do lado do público. Entendi. Entendeu? Então, assim, complicado, né? A pessoa tem ali um convênio e tudo mais, e o próprio convênio não consegue atender. Quer dizer que a demanda de hospital tá baixa. Uma pergunta Sim. que eu sempre faço nos negócios que a gente tá indo, visitando, conversando. Na aviação, o pior que pode acontecer com a gente, na ponta vamos dizer, do ecossistema, é um acidente que vai custar vidas, danos materiais, reputação e tudo mais. O que de pior pode acontecer hoje no Residencial Amar?
queda de idoso. A queda do idoso, ela é muito grave, né? Porque o idoso já tem ali toda a fragilidade da idade. Então, assim, uma queda pode quebrar um fêmur, Uma simples queda. uma simples queda. Tem queda que, na verdade, quebrou o fêmur primeiro. Você imagina uma queda sem quebrar. Sim. Né? Pra você Que é ter muito noção. frágil, né? O idoso já tá ali, realmente a fragilidade é maior. Então, assim, se bate a cabeça, a chance de um óbito é muito maior. né? Isso leva a uma noção de responsabilidade absurda, processo, Sim. tomada de decisão, trabalho em Sim. equipe e tudo mais. Tanto que hoje eu tenho, eu não conto com o auxílio da prefeitura para ambulância. Ser Porque a gente particular. não pode se dar ao luxo de De esperar. Porque às vezes não tem essa demanda Dá pra de dizer que bate-pronto. 15 segundos a mais pode custar uma vida. Eu tenho ambulância particular, nem Não é penso negociável. mais, não é negociável. E os seus clientes veem muito valor em tudo que você oferece lá? Muito. Lista em aí um tudo, pouquinho absolutamente. dos diferenciais que você tem hoje no Amar. Vamos lá. Ambulância Até porque as particular pessoas podem achar que casa de repouso é tipo assim, bota lá... é tudo igual. Não. Não é. Então, a ambulância é um bom exemplo. Eu falo que um dos meus maiores diferenciais é comida. Óbvio, eu falo isso sempre assim, para o cliente. Aqui não é um restaurante granfino. Né? Não vai Sim. ter ali toda a pompa e a beleza, o gourmet. Né? Mas a comida não se repete durante o dia. Então, se vai comer um almoço ali, uma lasanha, na janta vai ter uma comida diferente de lasanha. Legal. Né? Então, e isso durante a semana também não se repete. Então, não vai ter lasanha, mas durante a semana. E agora eu estou implantando aí, acho que a gente já conseguiu implantar, um cardápio que não se repete ao almoço durante um mês. Oh. E a janta também. Então, assim... Gente, melhor que lá em casa. Eu ia falar a mesma coisa. Eu acho que eu já estou... André, vamos... Olha que pena. Você já tem 60 anos? Ai, tem que não ser 60. Pode. Não pode ser só da mente, não? Não Droga. pode, não pode. Porque eu já tô com uns 80. Mas esse é um dos pontos que a família realmente não vai conseguir. Quem tá lá com o filho cuidando, não sei o quê, e dá 6 refeições Não dá. pro idoso durante Não dá, o dia. impossível. Nem Não, eu como tiro 6 lá em casa. refeições. Lá em casa que eu tenho a Kiev, Luca e Luigi. Aí tem as empregadas lá em casa. Depois do segunda a quinta, a gente até consegue fazer uma diversificação no almoço, porque jantar, às vezes é o que sobrou, é um lanchinho, não é jantar. Ou pede Na um quinta e na sexta aplicativo já vira um mesmo. iFood. Tá vendo? Imagina durante um mês não repetir uma isso aí. refeição. Não repetir o isso aí. almoço. Oi, querido. O Isso almoço vai reflete- durar até... Isso tem efeito direto, provavelmente. Óbvio que vai repetir o arroz e o feijão, mas a carne vai ser diferente. Sim, vai ser diferente. Mas isso... Alvin comeu lá hoje. A comida é boa? Porra. Só pra, né? Não, validar. é bom. A comida minha digníssima Não é- tem, ó... Eu falo que ela tem um privilégio, ela não precisa cozinhar, porque a gente pega e a gente é funcionário lá. Então a gente pega a comida e leva pra casa. Sim, come E lá. come lá, aproveita, dá pra filha. Esse e dá simples pra escola. detalhe é perceptível que afeta, inclusive, a qualidade de vida do idoso. Então, é por isso que eu falo que esse, pra mim, é um dos principais qualidades que eu tenho. Comida. Porque, assim, até falei num vídeo um tempo atrás que um cliente meu falou. Ele falou assim, eu falei, olha, comida eu dou muita importância e tudo mais. Ele falou assim, cara, comer bem faz bem pra mente, né? O A minha próprio mãe cliente fala falou isso. isso. Você fica feliz só de sentir aquele cheirinho do feijão, sabe? Nossa, quero comer. É, porque a né? gente não come pra se alimentar. É pra nutrir. A gente come pra se alimentar a alma, porque a nutrição vai muito além do tipo, você vê exatamente o que você tem que comer, mas na verdade a gente tá comendo pra alimentar a alma, pra alimentar coisas É um que momento de prazer, né? isso, suprir é um momento de ali, prazer. exato, pra Você imagina suprir que, ali assim, a falta de são algo. 6 momentos de prazer que eu proporciono. Tem que tá Sim, bom. Tem que tá bom. Se tiver a sopinha, a canja todos os dias, É que confortável. infelizmente, isso é uma das coisas que para mim deveria ser meio que lei, não sei como, mas se eu der canja todos os dias hoje, tá errado? Não. Por quê? Não tem uma regra para isso, não tem uma norma. Posso dar salsicha em toda refeição? Posso. Aí é um discernimento Entendi. seu de Vai que, um o que você acha. diferencial seu de mas eu acho legal ficar fornecer sem a isso. salsicha. Eu acho legal não ter quase, mas é legal pelo menos uma vez ali ter, porque assim, a questão não é que a salsicha não é saudável, mas tem o prazer. Sim. Tem a questão do prazer. Pera lá, um cachorro quente, quente, olha que exato, delícia. aham. Vai até na Entendeu? memória, né? Exato, Então, assim, memória afetiva. E a comida é muito conjunto memória afetiva. da obra que é legal. Aham. Sim. Entendeu? Quando você consegue colocar... Pô, a gente tem dias que tem pizza.
Por que Sim. não? Entendeu? Ué, Que não tem gostoso. bolo uma vez por mês? Hã? Não tem bolo uma vez por mês? Tem bolo de aniversário uma vez por mês, inclusive Sim. da Kiki Cakes. Não é qualquer bolo, entendeu? É assim. É Não, o eu acho melhor bolo legal. da cidade, gente. Esse eu É vou isso falar. aí. Eu acho Melhor legal bolo da essas cidade. iniciativas, porque junta todo mundo num evento festivo. Sim. Todo mundo, nossa, idoso não pode comer doce. Não, tem aquele momento certo e tudo mais, com É cuidado, o controle, né? responsabilidade. É o controle. E preza não é porque é da minha mulher, não, mas com alguma coisa de qualidade. Sim. Às vezes não precisa nem ser o dela, mas só de ter o evento, juntar todo mundo, sociabilizar, pode, inclusive, afetar, esticar essa vida do idoso com mais qualidade. Isso aí. Então, comida boa. Ambulância, comida boa. Atividade todos os dias. Importante. Né? Para mente mexer. Hoje a gente tem o povo sofre de uma doença aí, e eu falo que em especial nas mulheres, né? Tem muito Alzheimer. Eu falo em especial porque realmente não vejo muito homem, tá? Mas é por causa uma percepção minha, tá? Então, assim, tem o Alzheimer. Se tiver atividade, porque não tem uma cura ainda hoje, né? A gente não tem ali. Mas tem como atrasar. Como? Movimentando a mente e tudo mais. Exato. Esse, pelo menos, é o que é Não, passado, olha que né? louco, isso aí me fez lembrar da minha avó, lá de Vitória, mãe do meu pai. Faz palavra cruzada todo dia. Tem os Tá momentos de leitura de tudo quanto é revista que você possa imaginar. Quando era piloto, as revistas da Azul, tudo ia pra lá. Tem assinatura de Veja, coisa que a gente nem sabe o que é mais. Ela se mantém abril lá, tudo certinho, A pra mente continuar funcionando. lendo. É. Todos os dias de manhã, quando é possível, sai ela e o meu avô pega o ônibus, já conhece todos os motoristas de ônibus da cidade, vão pro shopping, Pra tomam passear. café no mesmo lugar, Ah, que legal. pra olhar um pouco o ambiente, sair um pouco daquele ambiente de casa. Tanto é que a pandemia foi um desafio muito grande pra eles. E ela, cara, tem 85 mais já. E parece que tem seus 75. Mais lúcida que eu. Não, é dar nó em pingo d'água. Dá. Se você quiser entrar numa discussão com ela, você perde. Você perde. Ela exato. vai argumentar de Einstein pra cima, meu amigo. Mas por quê? Porque isso aqui tá tá, Mente trabalhando. funcionando. E tem uma outra linha que fala que... Por isso que eu falo... Na verdade, por isso que eu incentivo as pessoas a fazerem ali academia. Fala que são os músculos da perna... Exato, é que dão mais... dão prolonga a vida, né? Então, assim... Everton, quando você vier, você vai ter que falar sobre tudo isso aqui. Ele fala exatamente isso, confirma, cara. pelo amor de Não, Deus. pior que ele fala. Pior que ele fala sobre tudo isso. Não, mas a gente tá sempre antenado com essas coisas. Uma das né? teorias é que a panturrilha é o coração do lado de baixo do seu corpo, porque é o que vai bombear de volta para que tenha todo esse ciclo rodando. Pra funcionar. Perna perna é músculo grande. Exige sangue. Então, se você tem músculos aqui, naturalmente seu fluxo sanguíneo vai ser melhor, etc, etc. É muito louco isso aí. E depois de 35, se você já tá pensando nisso... E bate com essa questão que eu falei que, pra mim, dá especialmente em mulheres. Tem menos músculo e tudo mais, Pode ser. diferente Menor. do homem, Sim. entendeu? Que mais Atividade que nós todo temos? dia, alimentação Atividade. boa, ambulância particular. Amor. Amor. É. Nós temos algumas parcerias que funcionam muito bem. Aí faz função com o dia a dia do idoso e com o dia a dia da família. Porque se eu só pensar no idoso, é legal? É. Mas se eu pensar também, eu penso muito como eu sendo familiar. Então, assim, eu tenho parceria, por exemplo, Laboratório de Análises Clínicas. Que se eles estivessem me patrocinando, eu podia falar o nome. Fica a dica. Hashtag fica a dica, laboratório. Se alguém do laboratório está ouvindo esse podcast, Pode ser até pode que entrar em mude. Era Mas- pra ser só uma conversa informal hoje. né? Mas então, né? Então, assim, a parceria consiste no quê? Fazer com que a família, mesmo à distância, Acompanhe. consiga... precisa fazer um exame de sangue, de urina. Eles vão até lá e coletam, sem Ninguém custo. precisa tirar o idoso de lá pra levar. Isso. A gente, eu como residencial, como casa de repouso, proporciono ali o jejum, se necessário e tudo mais. Eles vêm, coletam o material e fazem o exame, me mandam o exame de volta. E aí a família também não precisa se preocupar em buscar o exame e tudo mais. A gente já tem essa... É como se fosse um... É um ecossistema, é isso aí. literalmente. Porque aí eu recebo o exame, já tá direto, quem recebe é a minha enfermeira. Ela já manda para minha médica, manda para minha esposa também, que é outra enfermeira que nós temos, né? A melhor de todas? A melhor de todas, do mundo. Uhul! Vai, Vai. aumenta mais um pouquinho. Tá pouco, Vai, tá aproveita a chance. Não, modéstia à parte,
Tanto que a gente divide o residencial, eu falo que a gente divide em dois, né? O cuidado, que eu não me meto. E eu aprendi isso no meio da pandemia. Porque a gente acha que saúde é igual ficar em casa ali e tá tudo certo. Gente, pessoal, saúde não é brincadeira. Não tem a formação de médico, enfermeira, porque tem. Porque tá precisando. Não. É impressionante. Eu tava comentando, acho que com você. Acho que sim. Gente, chega idosos lá com medicações que tem muitas que são normais ali. Foi hoje rotina isso. E tudo mais. Foi hoje? Foi. Chega lá medicação que eu nunca vi na vida, cara, que é isso? Aí eu, amor, você já conhece? Ela, qual que é? Como que fala? Qual que é o princípio ativo? Aí você lê lá aquelas palavrinhas, um monte de... Inconstitucionalissimamente um monte de... cochichina. Isso daí é pro coração. Caraca, Aí como você que fala, pode? "Oxi." Então, assim, eu elevando minha digníssima e Cada um no seu quadrado, né? Cada um com seu quadrado. E assim... E muito bem definido, inclusive. Exato, eu cada um falo no seu elevando quadrado. porque, assim, já teve outras enfermeiras que passaram lá, e óbvio que não é isso, não é um teste pra saber se você é uma enfermeira. Mas, assim, não sabe muito bem. Na prática, entendeu? aham. Então, assim, quando sabe, a outra que nós temos hoje, já fiz um teste ali. E ela também entende um pouquinho aí desse negócio aí, né? Porque vai chegar. E aí a pessoa vai ter ali uma mão de obra qualificada de verdade. E aí volta um pouco daquilo que eu te falei, que eu ia falar no começo, que eu sou de uma leva de engenheiros, que eu acabei não falando. É que meu pai se formou de um jeito que eu, atualmente, não me vejo como real engenheiro. Entendeu? Não que eu não seja sou engenheiro formado, sei trabalhar na área, mas, por exemplo, se eu cair numa empresa hoje que vai mexer com mecânica dos fluidos, quem é engenheiro sabe, eu vou quebrar aquela empresa. É verdade. Mas te coloca em qualquer lado de idosos. Vamos desenvolver. Quantas casas você quer abrir, né? Legal. Pode falar. Acabou a pergunta? Não, tem mais uma. Essa talvez Respondi seja... essa com louvor? Sim. Se você pudesse, veja bem, deixar uma frase para o mundo sobre o que aprenderam nessa jornada toda. Entre engenheiro de formação, passar perrengue, decidir, dívida, vamos fazer, estamos fazendo e melhorando. Qual seria a frase? Para aquela galera que tá lá, persistir, acreditar, propósito, enfim, o que vier na mente é a sua hora. Profundo, hein? Essa é. Nossa, deixa eu ler a pergunta. Quer que eu fale de novo? Fala de novo. Se só pudessem deixar uma frase para o mundo sobre o que aprenderam nessa jornada, qual seria? É sobre lições, né? Temos Cara, aí mais 51 minutos e 30 segundos para pensar. É complicado uma frase para mundo, porque assim... Você pode começar com uma frase, mas estender o seu raciocínio. Estender Eu te o dou raciocínio. essa brecha. Legal, obrigado. Se precisar de ajuda da sua universitária master, fica à vontade. Nossa, quer aparecer aqui hoje? Hoje não. Aí, ó. Respeite a história do idoso, dando qualidade de vida e dignidade. Eu ouvi, a gente fez um evento. Eu li isso em algum lugar hoje, hein? Tá vendo? Vai. Foi na lição No de papel, casa. na lição de casa. Foi na lição de casa. Foi. É que eu não soube formular essa frase, né? Mas assim... Então vai, discorra Eu sobre. ouvi a gente fez um evento faz alguns meses atrás. E aí, beleza, um evento assim, fora todas essas atividades que o residencial já proporciona e tudo mais, a gente procura fazer a cada mais ou menos ali 2, 3 meses, um evento que chama todas as famílias e vem todos os idosos, e aí a gente proporciona ali uma interação bem familiar mesmo. Como é que né? vai ter agora, certo? Vai ter dia 6, para quem é aí, ó, cliente do Residencial Amar, dia 6 de julho, vamos fazer nossa festa julina. Então, venham todos familiares. Inclusive, vai ter uma surpresa. Venham de verdade, venham. De coração Eu sei aberto. que vocês já vêm, Vocês já vêm, tem uma ótima... Realmente, graças a Deus, temos uma grande aderência. Criou das uma famílias. família, literalmente. Criou uma família, né? Mas dessa vez
Ó, diferente. já começou. Depois eu vou falar um pouquinho melhor pra E o vocês. pior aí. é que eu posso comprovar que dessa vez é diferente. Vai ser diferente, vai ser legal. O pior Vai ou o ser melhor? interessante. O melhor. Muito é. melhor, muito melhor. Bater na madeira aqui. E aí, pior, né? em um desses eventos, acabou o evento, veio a filha de uma idosa e falou assim pra mim, que até, não sei se eu consegui ficar sem me emocionar, Faz parte. mas ela virou e falou assim, foi simples, uma frase bem simples, ela falou, obrigado por dar dignidade pra minha mãe. Ali, é uma frase muito simples, mas pra mim pegou de um jeito, Sim. eu falo, cara, eu só tô fazendo o meu normal aqui, é o meu... E virou extraordinário. E virou extraordinário. Porque, assim, era um bingo. Era mais um dia de um evento. Não é um evento daqueles de pôr luzes e tocar. Não é a e comida som. gourmet, igual a Michelle Não falou. é. É coisa simples do dia a dia. Mas aquilo ali, todo mundo ganhando um brindezinho e tudo mais. A filha falou, cara, é isso. Dá pra dizer, Exato. dá pra dizer Ela que você não ganhou tá mais. jogada aqui, ela não tá largada, ela tá só comendo e dormindo. Não, ela tá tendo vida. É tá porque tendo uma a vida referência, digna. a referência eu Isso acho que eu falo. pra ela era tão baixa que quando você fez o bem feito, o básico bem simples, feito. É. o simples bem feito, que é o que acontece, já é um diferencial gigantesco, porque tá todo mundo tão acostumado a fazer as coisas tão jogadas, Porque, né? em Tipo, suma, não precisa fazer. É. Pra que eu vou perder um tempo, dinheiro? Uhum. Porque normalmente quando faz evento, né, amor? Nossa, teve um que eu falei, nossa, nunca mais eu vou fazer, cara. Que prejuízo. Mas Porque depois não você vê que precisa, tá lá, o dia a dia tá funcionando, tá acontecendo. Mas passa 2, 3 meses, vamos fazer mais um? Vamos. Vamos. E vai ter prejuízo também, a gente sabe, porque o evento normalmente não dá lucro. Mas na verdade não é, pra dar o lucro. não é o Saiu da financeiro. Tanto que eu questão sempre falo dinheiro, assim, né? se empatar, tá bom. Porque É. eu tentei começar a fazer algumas coisas pra vender lá e tudo mais. Pelo menos pra empatar, pra dar uma... Um suporte. a última Isso vez quando eu- você pensa, obviamente, no lado business, né? Na grana. É, porque assim, a ideia é, pô, vamos proporcionar algo legal Tem pros que investir. idosos, mas tem que investir. claro. Ah, se voltar, voltou, ótimo. Mas, na verdade, a ideia é, pelo menos volte, né? Mas não, da última vez, nem sei quanto. Falei, nossa. Mas aí veio uma frase dessa. Hã? Não, É fora que cansativo. perde-se muito tempo pra desenvolver até o dia. No dia é muito cansativo, porque realmente a maioria dos idosos tem debilidades. Não sai andando, vamos lá pro fundo, vamos lá. Não, Sim. tem que preparar as mesas, tem que preparar o ambiente, tem que... Tudo mais, ainda tem que preparar os idosos. Só pra vocês entenderem, não é simplesmente, vamos se reunir aqui na sala, não. Vai todo mundo lá pro fundo residencial, É. todo, mesinha, realmente como se fosse evento, não é luz, fogos e tudo mais, mas é estruturado. sai da rotina Se é pra do fazer, dia a vamos dia, fazer né? bem feito. E Isso, sai da rotina do sai dia da a dia. rotina, sai da rotina. E aí Tira vem todas uma- as cadeiras dos lugares pra ter espaço também para os familiares. Então leva lá pro fundo, aí depois tem que devolver tudo. Então é... Aí você sai desse pensamento que é prejuízo, e aí vem uma frase dessa, Vem uma frase dessa, de que a dignidade foi o mais importante e tudo mais. vamos fazer de novo. E quantas vezes forem E necessárias. vamos fazer a cada 2, 3 meses. Porque não dá pra fazer todo mês, porque não tem braço mesmo. Porque é cansativo, Sim. é oneroso. Mas dá pra fazer. Então vamos fazer. É isso aí. É. Mais alguma coisa, senhora? Não. Você acha que a mensagem foi passada? Eu acho que a mensagem foi passada com louvor. Eu ouvi um amém, igreja? Mas já? Só pra vocês entenderem, Não galera. tomei nem metade do copinho aqui. Só pra vocês entenderem, esses dois aqui, além de terem um propósito financeiro, vocês viram a dificuldade, etc, etc. A gente tá até fazendo uma parceria de negócios agora. E eu falei pra Jéssica, se a gente vender pra esses dois, a gente vende pra qualquer um. Exato. Por quê? Porque não é uma questão financeira. E esse fechamento fez muito o que eu digo pra vocês sobre propósito. E a carta que eu mandei de boas-vindas pro nosso trabalho junto diz muito sobre isso. Não é mais uma questão de financeira. O dinheiro é bom? É bom. É bom, É claro. necessário? Todo mundo quer? Todo mundo quer? quer? Claro, mas aí em todos os momentos que a gente conversou aqui, o propósito, a dignidade que a Michelle falou, o cuidado e a própria função de vocês de cuidar das pessoas dessa maneira, sendo reconhecido pelos familiares e tudo mais, acho que sobrepõe qualquer tipo de, entre aspas, prejuízo financeiro que um tipo de evento desse possa proporcionar. Então, quem não conhece Lar de Idosos, começa a primeiro seguir nas redes sociais, certo? É. Pode seguir, @residencial amar.
Tem André Mastrorocco também, ou não? Tem o Amastrorroco lá, mas eu não sou muito das redes sociais, não. Já fui no passado. Não, mas você tá começando aí mas eu tô pra meter na começando e cara. o pessoal tá falando, vai, vamos lá. Tem gente E que eu- tá cuidando da sua vestimenta agora. Nossa, É, tá Jesus. investindo. Personal Ó, stylist vou e te tudo contar, mais. viu? Nunca pensei que eu chegaria nesse nível, Nesse mas eu estou ponto. chegando, graças a Deus. A gente vai colocar o Que card. seja tudo isso pra glória do Senhor. A gente isso vai aí. colocar o card Residencial Amar. Então, se vocês não conhecem, tem barreira cultural. Querem entender melhor. Eu tinha uma percepção e mudei e muito rápido por causa do propósito desses dois. A gente fica falando, propósito, não, coisa linda, papo de coach. Cara, Não mas é. não é. Lembra que eu falei sobre metodologia? Se a metodologia não for verdade, não vai. A realidade é essa. O resto vira consequência do bom trabalho. Posso falar? Eu acho que está terminando. Não, Não, tô fazendo Ah, tá um só. encerramento, mas a gente tem mais 44 minutos para conversar então aqui. beleza, tranquilo. É. Eu queria Antes que só o Ricardo ali expulse a gente. aproveitar esse tempo. O Ricardo falou que não, então a gente tem mais 5 horas. Eu queria fazer uma coisa que eu acho que eu nunca consegui. Eu acho que é a primeira vez mesmo que que eu tenho uma abertura tão legal. E não foi óbvio por que eu não me acaso, tá? preparei para isso, mas eu queria agradecer e até puxar um pouco a orelhinha aí do próprio povo brasileiro, tá? Sim. Povo, tá? No bom sentido, tá? Não puxar porque tá todo mundo errando. Mas assim, eu queria agradecer. Me vem um filme na minha mente, tá? Estar à frente, pessoal, estar à frente de um residencial para idosos não é fácil. Imagina. O residencial não fecha, não tem horário de serviço. Tem horário da funcionária que entra, faz 12 horas por 36, mas é 24 horas, não para. Então, estar à frente é simplesmente estar disponível para resolver problema o tempo todo. Prestação de serviço 24 horas É 24 por horas. dia, 7 dias por semana, 365 por ano. E tem probleminha que queimou a luz e você vai lá e Resolve. troca, manda alguém trocar e tudo mais. Mas tem problemas que são muito mais graves. A gente está lidando com o final da vida das pessoas. Então vocês podem imaginar que tem problemas que são graves. O lar de né? idoso tem que ser reconhecido como um serviço essencial. É um serviço essencial. É essencial. Não tô falando só do óbito em si, tá? Sim. O problema do óbito. Porque, na verdade, até... É o menor. É a solução ali, na verdade. A pessoa foi descansar. Eu entendo que foi descansar. É o menor dos problemas, porque Agora, não tem mais solução, né? Ou Tipo, a acabou. quantidade de doenças e tudo mais, que cada um, né? Hoje nós temos ali 40 idosos. Então, cada um tem uma doença diferente e cada tipinho de doença ali pode dar uma complicação diferente. Então, estar ali muito bem antenado com o que está acontecendo, a médica também antenada, toda a informação fluindo, demanda tempo, Dá pra dizer que é quase que 100% personalizado, independente se tem 40? Dá pra dizer que Não existe uma receita, entre aspas, de bolo mais genérica, só que cada um é cada um, literalmente. É um indivíduo, né? É literalmente super individual. Uhum. O Alzheimer de um é completamente diferente do outro, que tem que ser tratado diferente do outro, e por aí vai. Ixi, se eu for falar um monte de alergia de eu já tive idoso que não podia comer pepino. O que a gente faz? Tira o pepino de todo mundo. Vamos ter que resolver. Entendeu? Porque às vezes, Você não pode correr o risco, eu vou né? correr o de risco. contato, aham. Entendeu? Então, assim, tem muitas doenças. Tem gente que tem idoso que não pode comer grãos. Cara, fica um pouco mais difícil. Vamos ter que personalizar isso, porque aí não dá. Como que eu vou tirar grão? Vou tirar um feijão? Então a gente tem que entender e também qual que é o nível da gravidade daquele problema. Pode comer um feijãozinho batido? Não pode comer feijão. Então talvez eu não consiga cuidar. Mas enfim, aí são outros 500. O que eu quero dizer é, cada um... cada um não. A gente que está à frente tem que estar antenado, tem que estar realmente muito, muito ligado o tempo todo. E aí, voltando para o que eu quero fazer, é agradecer à sociedade. Porque não é fácil, ponto. Se pessoas ajudam, o fardo fica tão Mais leve. leve. Eu vou lembrar algumas pessoas, desculpa se eu... né? Mas, por exemplo, a Adriana, fisioterapeuta. Gente, eu não tinha... Hoje eu tenho uma estrutura, graças a Deus, que tem atividade de segunda a sexta. Mas não é fácil pagar a conta no final do mês. A real Claro. é essa, porque é caro. São Sim. vários profissionais de áreas diferentes. Então, quando você está
começando ali, ainda mais com um monte de dívida, né? Como a gente deu uma resumida aqui. E fazendo mais dívida, atividade é a última coisa que você vai pensar. Tem que pagar as contas. E aí, por exemplo, a Adriana, ela foi fisioterapeuta voluntária por um tempo, né, mano? Bastante tempo. E aí, quando ela viu que a gente tava ali, vamos começar, olha, vamos pôr um valor, pelo menos pra você pagar o combustível e tudo mais, ela sentiu que a gente já tava tendo uma estrutura, ela falou, eu vou sair. Tem essa pessoa aqui. Vai com ela. Então, ela nos ajudou. Nossa, vai lembrando aí todo mundo que nos ajudou. Nilva Quetzal também. A doutora hoje, doutora do residencial, doutora Mailen. Quando ela entrou, a gente assumiu, o médico que estava, saiu. Uhum. Cara, como você vai pagar um Não médico tem, ali? Eu falo, olha, o que eu tenho de disponibilidade de valor é essa. Quer? Já esperando não. Quer? Isso é isso. Quero. Hoje, graças a Deus, isso mudou, né? Mas assim, ela nos ajudou muito tempo. Escritório de contabilidade, doutora Larissa, obrigado. Eu jamais imaginei que eu teria um escritório de tal magnitude nos ajudando. Mas o que aconteceu? Ela foi com o marido dela, André, né? Meu xará. Xaré. Eles foram pessoalmente lá. E aí eu fui muito sincero. Falei, olha, vocês estão aqui, mas eu não tenho condição de pagar. E ela me fez uma proposta que funcionou. Então, assim, eu entendo muito mais como um serviço voluntário, apesar de eu estar pagando. Então, obrigado também, doutora Larissa. E diversos outros. Um que eu não posso esquecer é a Igreja Red, que é a igreja na qual eu e Michele a gente frequenta. E eles fazem quase todos os sábados ações sociais no residencial. Tem a um porta é movimento aberta. acontecendo agora, inclusive, não tem? O Por Indaiatuba, que não é só dentro do residencial, é fora. Então, assim, eles escolheram a princípio 10 instituições, mas eu já conversei um pouquinho lá dentro. Tem pessoas que entenderam tanto esse recado que estão indo para instituições que eles não escolheram. E glória a Deus, é isso aí. Vamos ajudar, vamos lá contribuir. Vamos ajudar. Uma pessoa muito legal, amigão, virou um amigão de coração, Jorge. Cara, no começo eu não tinha realmente, gente, só tinha dívida. Que dirá ter uma pessoa do marketing pra fazer. Esquece. E faço questão de não tirar ele da equipe. Ele tá lá, às vezes ele nem trabalha, a gente nem dá demanda pra ele, mas ele tá na nossa equipe. O Jorge ajudou a fazer o visual Que legal. inicial da empresa. Hã? Isso, dar o rosto pro residencial visual, né? O que as pessoas estão olhando Sair ali do número CNPJ e virar quase que uma identificação. Isso, mas não só nas redes sociais. Porque eu, por exemplo, tem umas plaquinhas de quarto, de escritório, que hoje você vê bonitinha e tal. Não parece, mas foi uma pessoa que também com serviço voluntário. Sim, Tá que lá fez. nos ajudando. Pensou. Uhum. E isso ajuda muito. Ajuda muito. Isso é legal. Então, por isso que eu falo que eu queria puxar um pouquinho aí a orelha do povo, porque assim, não tem só eu de residencial. E óbvio que tem instituições que são gratuitas, né, filantrópicas e não filantrópicas, mas todos precisam da ajuda. É isso De que eu ia pensar. ajuda, Entendeu? E todos, mas você ganha muito dinheiro. Pô, pera lá. Não é muito bem assim. Depende da situação Sim. também, olha lá. Eu entrei devendo, você foi fazer a conta, eu tava devendo família. Aí fiquei devendo para sair da sociedade lá, que não foi formada. Aí descobri que ia fechar. Eu tive que investir em mais 3 quartos, um banheiro e um jardim. Uhum. Como? Nem que é Deus quem faz. É ele quem faz a obra, a real é essa. Michele, minha sogra, você é louco, não sei o quê, ao lado do empreendedor.
É isso, aprendi com meu pai. Olha só, aí, pai. Nada por acaso. Olha lá, você me ensinou errado. E eu. Não, eu brinquei assim porque ele fez trufa, né, por mais, acho que 30 anos. Aliás, eu tô esperando até hoje, hein? Você já me prometeu umas par de vezes. Eu tenho que falar pra ele fazer a trufa e o pão de... Cara, o pão de mel é fantástico. Eu tô esperando. É fantástico. E eu lembro muito claro, assim, eu falando, pai, pelo amor de Deus, sua trufa é muito boa. Cara, era muito boa mesmo. Tô salivando, que eu tô com fome. Não, eu vou ter que trazer, eu vou trazer pra vocês, vou pedir pra ele fazer, não sei nem se ele tá fazendo, mas sei que ele faz. E era simplesmente um sucesso quem comia, assim. Eu falei, pô, mas a embalagem era... Não era, sabe, não chamava atenção. É bonita até, porque era transparente e tal, mas, pô, é simples, sabe? É um pacotinho. E eu falava, meu, investe nessa embalagem e tal. Meu pai, não, porque vai gastar muito dinheiro, é muito investimento. E aí eu brinquei que eu aprendi errado com ele, porque eu falava pra ele fazer isso e ele não fez. E aí, quando eu cheguei, eu me vi à frente de uma empresa e o negócio tinha que desenvolver... Aí você foi lá e fez. Ah, tem que fazer a embalagem Então, aqui. vou fazer. Vai a embalagem, vai o jardim lá, que Sim. vai sair uma fortuna. Foi o quê? Uns Faz. 20 mil reais. Vai no cartão e uma hora paga. Se eu não pagar, o banco me cobra. Sabe o Era que é assim. mais louco? Parece ser brincadeira, mas eu tô vendo tudo que ele tá falando é o que eu tô vivendo hoje em dia. Exato. Nossa, as ideias. A Michelle fala que ele tem ideia demais, né, Michelle? Tenho muita Então, ideia. não, qual é a próxima ideia? Não é fazer isso, fazer assim, fazer assim. É. O que precisa? 48 celulares, 382 computadores. Onde compra? Compra agora, vamos. É assim mesmo. O Alvin é não assim, tem, tá, não. gente? Às vezes a gente tem que falar, calma, não é agora. É por isso que Ele... eu tô falando que eu vou pegar a aliança e já casar aqui, porque deu match, mano. É, Eu tive assim, ideia, é assim. tive ideia de fazer um É podcast do Residencial Amar. Ah, já... Do dia que eu falei da Pode ideia entrar na daqui... internet, não tem nenhum vídeo, não tem nenhum nada, mas já tem lá a página. Acabou. É isso. Mas não mede esforços para que o negócio continue, certo? Vamos tentar fazer. E você percebe que tem retorno em todos esses esforços. Obviamente que alguns demoram um pouquinho mais, outros são mais rápidos. Mas em algum momento você teve dúvida de que isso ia dar certo ou não? Honestamente falando. Isso a no gente geral, no contexto geral. É. deve ter tido um dia assim, putz, Sim. cansei, não dá mais. Sim. E o que te fez, já não? pensei em desistir. Ele já olhou pra Michelle, tipo, quantas vezes, Michelle? E por que não desistiu? O que fez você Pra não gente desistir? encerrar a conversa de hoje. O Senhor não permite. Eu imaginava que a resposta fosse essa. É propósito. É. É isso aí. Chega? Termina daí, pô. Tá chorando. Foca Galera. bem nele, hein? Foca bem nele. Esse é o primeiro episódio do Tá No Ar Podcast com um dos caras mais impressionantes, um dos caras não, um dos casais, porque ela vai vir nessa mesa sozinha. Ela Deixou ele vem. sozinho, agora o troco vai vir também. Agora vem. Pra gente conversar sobre isso, vocês percebem que é um pouco mais do que... O foco é nosso negócio, educação mas não dá pra falar disso, as pessoas só prosperam, você tem um propósito, você tem a verdade. Pô, vai ser difícil? Vai. Vai dar vontade de desistir? Vai. Mas se você não acreditar no que você tá fazendo, e é um dia de cada vez, né, Jéssica? Não dá... Às vezes é muito uma frase marcante, né? A percepção de progresso é muito mais evidente, muito mais eficaz do que você pensar no resultado final. Exato. Você tem aquela historinha de um pouquinho a cada dia, fica muito mais fácil de você perseguir esse objetivo e não desistir. Posso dar um exemplo real? Claro, deve. Veio uma professora de português, amiga nossa, inclusive, queria agradecer por ela também. Todos que eu agradeci aqui, eles fizeram alguma coisa pelo residencial. Ela orou. Obrigado. Muito obrigado. E ela é professora de português. Nossa, muito obrigado. E ela veio oferecer uma ideia que ela teve de escrever as histórias dos idosos. Nossa, que legal. Vai virar um livro. A ideia era que as próprias famílias pagassem por esse serviço. Então ela ia oferecer para as famílias e ela ia lá, o idoso contava e ela escrevia. E assim, para quem está pagando um residencial, eu vejo algumas dificuldades. Então, por exemplo, até melhorias que... Até já puxar uma sardinha aqui. Eu estou fazendo melhorias de kit de higiene, que eu consigo comprar em quantidade, fazer algo melhor com produtos Pra bons de baratear, qualidade né? para baratear e melhorar o meu processo. Aí eu fiz lá um valor X, né, para ficar fácil. Que
em tese, é para ser melhor. E eu tenho uma dificuldade, a família fala, ai, não, acho que eu gasto menos. Porque eles também, às vezes, compram em quantidade para casa e para... Então, eu pensei, puxa vida, não sei se vai ter aderência de a pessoa pagar para contar uma história, entendeu? Pra ela escrever, né? E aí, entra nisso daí que você falou, todos os projetos deram certo? Esse é um projeto que eu falei, quer saber? Faz. Eu tô pagando para ela ir conversar com os idosos e escrever livrinhos, mini livrinhos. Retorno sobre isso? Nem sei, desacredito que vou ter. Mas nessas horas que você se Mas é surpreende. possível que tenha, por exemplo. Aí vem, ó, povo, preciso de braço. Voluntário. 1, 2, É. 3, 4. Muitas vezes voluntário, tá vendo? Eu já tô fazendo o serviço de pagar alguém pra fazer, mas Cadê assim... a editora que qual vai que- ouvir esse podcast É, aqui olha lá, pra publicar? Quer ajudar? Tá vendo? Quer pôr seu nome? Quer pôr seu nome lá no... Oba. Cadê a Porque editora? qual que é uma das ideias? Eu já tenho até o canal do YouTube. Pô, escreve passa essa ideia pro vídeo e eterniza a história daquele idoso. Daquela Então, pessoa. quando ele se for, a história vai ficar, Sim. né? Então, assim, nem tudo vai dar lucro. Mas, E ok, mas tudo pode ter um propósito, né? O máximo que vai acontecer, e até dando um spoiler para os familiares que estão escutando, dos idosos lúcidos, tem alguns que não conseguem contar mais a história, a gente já tem algumas histórias. Então, o máximo que vai acontecer, eu não vou ganhar, mas a hora que esse idoso vier, vai ficar com a família de recordação. vai ter uma recordação bem legal. Que legal. Que legal. Entendeu? Eu acho que isso traz muito, além de propósito, eu acho que traz muito uma sociedade que a gente quer construir. Falando aqui agora, porque eu acho que é bem sincero, assim, essa parte da humanidade que vocês trazem e dessa perspectiva de vida mesmo, porque a vida, ela só acaba quando alguém para de falar de você. Eu Sim. entendo isso. Então você pode ser, consegue é isso. Faz eternizar essa vida mesmo que a pessoa não esteja presente. É isso aí. Então, eu acho que é uma construção futura aí de uma sociedade que a gente quer construir. Então, fica o pensamento também para vocês, já que você já jogou esse questionamento. Tem a ideia, é mais uma ideia. Fica- tem a ideia. fica só não tem a esse- estrutura. Esse pensamento e essa editora aí já pode entrar em contato pra gente fazer Eita. validar esse projeto, porque eu acho que, como você falou, são mãos. E a sociedade só é construída por pessoas. Então, assim, qual é a sociedade que você quer deixar pro seu filho? É isso aí. Faz ponte com esse projeto da Red, que é por Indaiatuba. Por uma sociedade melhor. Exato. Né? Então, assim, você tá ali, você tem a disponibilidade, às vezes você tem um tempo. Por que não? Aham. Faz. É. Você não vai perder nada com isso. Pelo contrário. Eu falo que toda vez que a Red vai lá, eles entram, muitas vezes eles entram em contato comigo. O que a gente pode fazer? O que eles gostam? Eu já vi que eles gostam de bingo, eles gostam de teatro, eles gostam disso, eles gostam daquilo. Eu falo, olha, você faz o que você sentir no coração mesmo. Porque assim, se você não fizer nada e for, você vai amar. E realmente, hoje eu tenho uma demanda que eu não consigo mais fazer tanto isso. Mas quando eu tinha só os 16 idosos, eu comentava muito isso. Ó, meu melhor momento de trabalho é quando eu não tô trabalhando. Já acabou, já comprei, já fiz, já... Agora Aí eu vou lá. conversar. É. Fico ali conversando, sentava no... Nossa, quantas vezes sentei ali no sofá e ficava conversando. Hoje não dá muito, né? Não para de queimar as coisas, de quebrar, de fazer, de faltar. Mas a gente já tá organizando isso. Estamos organizando isso, graças a Deus. Pra ter esses manhã. Então, um dos motivos é esse mesmo. Você estar lá, conversar. O idoso ganha com isso. Porque por mais que, graças a Deus, as famílias, e parabéns famílias do Residencial Amar, vocês são ímpares, eles frequentam muito lá o residencial. Né? Eu falo que lá é portas abertas mesmo, é 24 horas de visita. E é mesmo. Até às vezes atrapalha um pouco, né? Porque às vezes tem muita família visitando ao mesmo tempo, mas ok, essa proposta é essa. É a extensão da casa da pessoa. E, exatamente, a proposta é essa. Então, assim, nossa, perdi um pouco a minha... Agradeço as famílias. Muito agradecer as obrigado, famílias, são muito presentes. porque são presentes. Tá vendo? Exato. Mesmo mesmo que a Michelle avisou. E mesmo assim, eu esqueci o fio da meada aqui, perdi o fio da meada. Ai, Jesus. A gente estava falando desse propósito de construção de sociedade.
E que as famílias são presentes. São muito presentes. Tá, mas perdi o fio mesmo assim. Não esqueci. A gente vai ter que gravar outro Certo. podcast com ele, então. Vai ter. Bora. Poxa, Bora, né? triste. Galera, esse é só o Vou perder primeiro. minha vergonha aí. É. Tô perdendo já. Vamos fazer jus aqui ao que é a nossa experiência, a nossa primeira experiência. Eu acho que reconhecimento faz parte de tudo. É. Isso aqui só é possível porque vim visitar, gostei, e agora estou comprovando o serviço exemplar do nosso amigo Ricardo que está aqui atrás. Estúdio com excelente Muito bom. qualidade. Tem @Estúdio BT? Tem no Instagram. Então, quem quiser, já entra, já olha. Quem sou eu para testar alguma coisa? Mais assina embaixo. André, obrigado. Eu que agradeço. A gente vai estar cada vez Peço mais... perdão se eu me falei demais. Que isso. Me Imagina. exaltei aqui. A gente vai cada vez mais presentes, mais juntos, não só para eternizar as histórias, os propósitos e tudo mais, É. mas para também fazer parte um pouco dessa história, um quadradinho, né? Desse Exato. tamanho, porque é muito maior. Espero que você esteja gostando desde já. E ao final do nosso trabalho, você vai ter que voltar aqui para falar qual foi a transformação que você conseguiu. Exato. E já fica Já imagino que vai ser muito legal. E já Muito fica o convite, né, para a senhora Michele estar presente aqui no Senhora podcast. Mastrorroco. Mastrorroco! Mastrorroco. E se você que está em casa, que também quer vir aqui, bater um papo, falar sobre negócios, educação, um pouco de propósito, desde que seja verdade, tão verdadeiro quanto foi esse Que aqui venha hoje. do coração. Exatamente. Eu sei que o mundo tem um pouco de fantasia, etc., mas tem que ser palpável hoje em dia. É. Então, senão não vai, vamos dizer assim, ser eternizado como as histórias dos idosos. Então, entre em contato com a gente, vai ser um prazer. Estamos abertos a qualquer tipo de negócio, lar de idoso. Engenheiro que vira lar de idoso. TI vai vir daqui a pouco. Tráfego pago vem daqui a Ih, pouco. gente, vem muita gente ainda. Hipnoterapeuta também tá para vir. Tem. Então, assim, fica à vontade, o espaço é sempre aberto. Mais uma vez, obrigado. Eu Espero que você tenha agradeço. E gostado da conta pra experiência. gente, Muito, conta pra muito. gente o que você achou desse episódio. Se tiver qualquer coisa de ajuda, abraçal, de mãos aí, Ô, editoras, pode né? pode deixar comentário aqui, porque a gente vai ser muito bem-vindo as dicas, sugestões e as ajudas. Então, assim, pode comentar pra gente aqui também o que você fique achou claro, do nada episódio. aqui é combinado. A gente tem um guia aqui. Tanto que eu lembrei o que eu queria falar. Lembrou? Vai, termina logo. Vai, termina. Termina. Vai Pô, lá. vocês têm que terminar. Não, vai, termina. Não, Última vai, coisa. vai. Basicamente é que assim, quando você vai ajudar lá, o idoso é agraciado, mas a pessoa sai muito satisfeita. Exato. Entendeu? Então, eu sempre incentivei a Igreja Red. Quem sou eu para ter o contato direto lá do pastor e pedir ou mandar alguma coisa? Tanto que antes deles irem, eles demoraram 2 anos. Porque eles também, eu acho que eles fizeram o serviço deles. Foram lá, investigaram, viram se eu realmente era uma empresa onde... Idônea, né? E aí, como fizeram um teste no ano passado, deu muito certo. E aí, eles estenderam isso. Então, assim, mas eu falava isso, gente... Não é porque eu quero mão de obra lá, não é porque eu preciso de... Porque as famílias... agora que eu lembrei, né? As famílias são muito presentes, graças a Deus. Mas, ainda assim, o idoso fica muito tempo ocioso. Muito Né? Apesar de ter atividade, ter comida o tempo todo. Tem uma... Mas dá pra ser melhor. Mas dá para ser melhor. Então, assim, mas o recado é... Ir visitar não engrandece só o idoso ou o residencial. Engrandece quem vai. Aí eu sou Exato. prova muito viva legal. disso. É. Você também. A sua mãe muito era legal. também, não era? É, sim. Era isso que eu queria falar, mas continue terminando aí. Não é isso. É, Muito então. obrigado. Eu que agradeço. Chega Do por fundo do hoje. coração. Chega por hoje, que fique pra vocês, na mente de vocês, que a construção da sociedade começa aqui e aí, principalmente. Então, se vocês querem mudar, pega as dicas que a gente falou aqui hoje. Obrigado e até o próximo episódio do Tá No Ar Podcast. Até, gente! Obrigado, André. Eu que agradeço, gente.